Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CODESP, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, engenheiro Renato Barco, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: desaposentação é arquivada pela Câmara Federal. Na Folha de São Paulo, Banco Central sobe juros a 9,5% na quinta alta seguida contra a inflação. No Estadão, Copom eleva juro e aponta para a taxa de 2 dígitos. No Santa Portal, juiz de São Vicente emite mandado de prisão de 2 suspeitos de matar PM. No site do Boc News, inflação acumulada fica em menos de 6% pela primeira vez em 2013. No G1 Santos e região, local preferido por champignon recebe cerimônia religiosa. E no portal da UOL, PSB reage a Marina Silva e diz que candidato em 2014 é Eduardo Campos. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e nesta semana tomou posse o novo ministro-chefe da Secretaria Especial de Portos, o economista Antônio Henrique da Silveira, que ocupava anteriormente a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Um técnico do governo federal, um técnico de carreira, e cuja nomeação entraria na cota pessoal da presidente Dilma Rousseff, sem qualquer vinculação político-partidária, como era o caso de seu antecessor, o ex-ministro Leônidas Cristino, afilhado político do governador do Ceará, Cid Gomes, e de seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes. Mas o que resta saber com essa nova nomeação é se a política portuária para o Brasil terá, a partir de agora, uma nova orientação, já que o novo ministro é um técnico de carreira do governo federal. E também se os portos do Brasil, particularmente o Porto de Santos, receberá mais investimentos com essa nova gestão no Ministério dos Portos. Mas o debate em torno de todas essas questões, entre outras relevantes para a atividade portuária, vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli vai nos informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. Mas segundo o Climatempo, não chove. A temperatura varia entre 16 e 27 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito intenso na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 13 e 10, devido ao excesso de veículos. O sistema Anchieta Imigrantes tem tráfego normal. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte da Anchieta Imigrantes seguem sentido São Paulo. As pistas sul, sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito tranquilo até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 10 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Participe questionando os nossos convidados do programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o presidente da CODESP, engenheiro Renato Barco.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, em homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil, Maria, Nossa Mãe Aparecida. Uma história de fé, esperança e milagres. A reconstituição dos acontecimentos e os principais milagres. Como os pescadores encontraram a imagem da Virgem Conceição nas águas do Rio Paraíba. Maria, Nossa Mãe Aparecida. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, na Santa Cecília TV. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 10 de outubro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Codesp, engenheiro Renato Barco, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje que trata de segurança. Paula. A segurança no emissário submarino de Santos deve ser reforçada a partir deste fim de semana. A medida foi anunciada nesta quarta-feira pelo secretário de Segurança de Santos depois que um arrastão aconteceu no último sábado durante um encontro de jovens. A reportagem é de Maiara Rached. As vítimas se manifestaram pelas redes sociais, o mesmo meio utilizado pelos organizadores da festa. Mais de 300 jovens se reuniram no emissário submarino e contam que foram roubados. Esse rapaz estava no local na hora do tumulto. Os caras tomando garrafada aqui, os guardiões municipal, porque fiquei a prender um desses caras que tava vendendo droga nesse local. E tipo, ficou mal vandalismo mesmo. Lixo pra todo canto no outro dia. Tipo, ficou um tumor mesmo, quebraram o banheiro, o moleque tava armado, jogaram 8 moleques no mar aí, que foi roubado. Tipo, coisa de louco mesmo. Não foi bem identificado as pessoas que praticaram delitos. Através das vítimas, nós pudemos prender, no caso conduzir para o DP, 3 indivíduos, entre eles um menor e inclusive com simulacro. Infelizmente não foram reconhecidos e acabaram sendo liberados. O parque, construído para dar mais uma opção de lazer a adultos e crianças, tem 6 câmeras de monitoramento. Segundo a polícia, tudo foi gravado, mas as imagens ainda não foram divulgadas. Hoje pela manhã foi realizada na prefeitura uma reunião entre o secretário e representantes das polícias civil e militar. Novas medidas serão adotadas para reforçar a segurança no emissário. Uma ação conjunta entre a Prefeitura de Santos, por meio da Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar. A ideia é nós ocuparmos aquele espaço antes da multidão chegar e cada um cumprir o seu papel na sua área de atuação. A Guarda Municipal voltada mais para a preservação do patrimônio, a Polícia Militar na prevenção do crime, revistando pessoas em atitude suspeita, visando a encontrar armas e drogas, e a Polícia Civil, por meio dos seus agentes infiltrados na multidão, detectando qualquer tipo de problema que possa ser solucionado a tempo. E na página do evento, mais pessoas já confirmaram presença para a edição do próximo sábado às 9 da noite. Vamos colocar um policiamento envolvendo o Programa de Policiamento Força Tática, ROCAM,
né, a Básica Militar de Segurança, e vai permanecer pelo local por tempo indeterminado, a partir das 20 horas até o término do evento. Esse baile funk é em torno de uns 3 meses para cá, e só vem piorando, porque fechou um baile aqui para o fundo de São Vicente, mataram 2 policiais lá, que foi um horror esse fim de semana, e eles vieram para cá. Se o poder público não está tendo a capacidade de monitorar, de vigiar o que acontece aqui de madrugada, cerca, entendeu? Faz que nem os parques de São Paulo, fecha, dá meia-noite, passa a chave e abre de manhã pra galera do bem, a galera do skate, a galera do surf, entendeu? Porque à noite, passa da meia-noite, é a galera que quer beber, quer encher a cara, quer ficar louca e vai pra onde? Vai pra espaço público, onde não tem vigilância. Tá precisando de segurança, né? Senão vão acabar perdendo os turistas daqui, vai ficar um lugar vazio, né? Muito bem, esta reportagem importante, essa iniciativa da Força Tarefa, reunindo as polícias civil, militar e também a Guarda Municipal, a ocupação do Parque Roberto Mário Santini, do emissário submarino. Mas é importante também que essa força-tarefa ela continue, não se limite a este próximo final de semana, porque o problema já vem acontecendo há algum tempo e é preciso que isso seja resolvido definitivamente. Aliás, a questão da segurança é uma prioridade em todo o país, não apenas aqui em Santos, na nossa região metropolitana, mas em todo o Brasil, e certamente é um tema que está sempre em discussão e será objeto, é claro, de muito debate ao longo deste ano até as eleições gerais do ano que vem. E nesse sentido, o presidente da CODESP, engenheiro Renato Barco, a questão da segurança no Porto de Santos. O ISPS Code já está totalmente implantado. Como é que está a questão da segurança? Sob controle? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, bom dia Rodolfo, Chico, bom dia aos telespectadores. Eu diria que sim, já está implantada e certificada, homologada pela Secretaria Nacional de Segurança. Eu mesmo tive o prazer de buscar a certificação e hoje eu diria que é uma rotina nossa a aplicação desse sistema em todos os postos de acesso ao cais, e a nossa segurança se faz presente, inclusive com a participação muito estreita com a Polícia Federal, a Polícia Local, enfim, e sem grandes registros de ocorrências mais graves. Sim. Com relação à Copa do Mundo e em relação à temporada de cruzeiros também, já há um plano especial para isso? Também, e esse ano nós tivemos até recentemente a presença do governador na nossa cidade, quando foi reinaugurada a delegacia do Porto, né? Ela existia ao lado do terminal de passageiros, né? Com cais, e retomou os serviços com uma delegada, por sinal, uma delegada trabalhando constantemente no local, e não tenho dúvida que auxilia sobremaneira a nossa atividade. Tá certo. Muito bem. Participa do programa de hoje como comentarista, o jornalista Rodolfo Amaral. Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Bom dia, Chico. Bom dia, presidente. Bom dia, Paula. Bom dia ao telespectador. Bom, Chico, hoje em especial eu fico bem contente de estar presente, porque por diversas vezes fiz críticas neste programa à CODESP e hoje eu tenho a chance de fazê-las diretamente ao presidente para que ele, democraticamente, que ele esclareça ao telespectador. Mas eu queria até começar, em função do anúncio aí e da posse do novo ministro dos Portos, um homem vindo do mercado financeiro. E aí, parte das críticas que eu tenho feito são feitas pelo próprio governo, por incrível que pareça, no site do DEST, que é o Departamento das Estatais ligados ao Ministério do Planejamento, que ano após ano, eu já mostrei isso num seminário promovido pelo Valor Econômico, nos últimos 15 anos pelo menos, as companhias docas de todo o Brasil vêm executando apenas parte das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da União para obras de infraestrutura nos portos. A média das companhias docas nesse período é da ordem de 30%, e apenas nos últimos 10 anos deixaram de ser executado algo em torno de 6 bilhões de reais. E nós precisamos de tantas obras aqui no Porto de Santos, o mais expressivo de todos eles. Eu pergunto ao Renato Barco, até porque já fiz essa colocação uma vez ao ex-presidente da CODESP Serra, e ele dizia o seguinte: ele atribuía esse fato a questões de natureza ambiental
e a própria falta de autonomia da Codesp. Ele disse nesse seminário do Valor Econômico que até para conseguir aumentar o vale-refeição dos funcionários, ele precisava de autorização de Brasília. Presidente, o que acontece? Isso procede, e agora com essa nova lei dos portos, que a competência de vários fatos também foram para Brasília, como é que fica administrar a Codesp dentro desse cenário? Bom, é muito difícil realmente isso, ao que o meu antecessor relatou. Eu agregaria também os problemas judiciais, tá? Então, nós realmente temos, na hora de lançar uma licitação, porque você não pode lançar uma licitação sem uma dotação orçamentária. E nós temos essa dificuldade para ultrapassar todas essas barreiras até chegar efetivamente na consecução da obra. E realmente a nossa produtividade com relação a consumir aquilo que foi orçado, eu concordo, ela é aquém do que nós efetivamente deveríamos fazer. Mas eu gostaria de citar, por exemplo, um fato que nos prejudica diretamente, que, como todos sabem, o governo federal investiu um dinheiro significativo no aprofundamento do canal, e se hoje nós temos mais da metade do canal homologado já para uma profundidade compatível com os 15 metros e um calado de quase 13,5 metros, que é um dado muito importante, por outro lado, nós ainda temos trechos de cais que não são compatibilizados com esse canal, com essa profundidade. E nós temos uma licitação em pleno andamento, mas que se encontra judicializada há quase um ano. E, infelizmente, a decisão, ela agora passou para o âmbito técnico, na parte do judiciário, com pareceres de peritos a respeito da metodologia que precisa ser aplicada naquele trecho de cais. Eu me refiro ao cais do Oteirinhos, do armazém 12A até a curva do 23, onde nós devemos ter 15 metros de profundidade, aonde nós temos os grandes terminais de açúcar, terminais de grãos no 12A, de trigo, e que, lamentavelmente, nós continuamos com um trecho de cais antigo e um canal novo, na iminência de ser homologado, já com a nova profundidade. E nós não podemos usufruir disso daí em função de uma paralisação judicial. Então, eu citaria, dentre vários problemas, dentro dessa burocracia e muitas vezes de um emaranhado de leis que nós somos submetidos e que acabam trazendo todo esse transtorno. Mas eu queria até aproveitar que o senhor falou da dragagem. A dragagem é uma questão polêmica aí na Codesp, antes mesmo da Lei 8666. Eu acompanhei bastante, até como jornalista na época de Porto, essa questão. Mas recentemente estava lendo um parecer do Tribunal de Contas da União a respeito daquele contrato formulado pela Secretaria dos Portos em 2010 sobre dragagem, que inclusive considerava que faltavam elementos para justificar os preços da contratação. Nesse caso específico, como foi a contratação da Codesp, foi uma contratação direta da Secretaria dos Portos, a Codesp foi apenas interveniente. Mas era um contrato de 199 milhões, quase 200 milhões, 199 milhões, 532 mil, se eu não estou enganado. Uhum. E esse contrato, para surpresa minha, foi vencida essa concorrência por um consórcio. Aí eu fui verificar qual consórcio, o consórcio Draga Brasil. Fui tirar informações acerca desse consórcio e verifiquei que ele estava localizado, CNPJ do consórcio Draga Brasil, na cidade, Chico, de Jaguarauana, uma cidade de 33 mil habitantes, localizada no estado do Ceará, curiosamente. E a Codesp tem, se não me engano, neste momento, 3 empresas fazendo outras dragagens de outros trechos.
Eu pergunto, um contrato dessa expressão, mesmo que fosse internacional, não seria conveniente que a própria Codesp o fizesse, o acompanhasse? Por que esse contrato especificamente foi feito pela Secretaria dos Portos e deu esse problema que deu? Bom, primeiro por falta de recursos, né? Foi feito então esse contrato de dragagem, mas dragagem de canal, dragagem e sinalização de canal. E existe, e eu concordo com você, até a falta de produtividade quando se colocam várias empresas executando o mesmo trabalho. Então nós temos a dragagem de berço, a de acesso a berço e a dragagem de canal. Dragagem de canal é feita pelo governo federal. Acesso a berço e berço é feita pela Codesp. Então o que é que acontece hoje? Nós temos um canal até um determinado trecho já homologado e dragado. Na realidade ele está todo dragado, tanto que o trecho 3 nós estamos em fase de homologação e o trecho 4 em manutenção, porque já havia sido dragado anteriormente, para 15 metros. Agora, nós temos problema sim, porque a dragagem de aproximação é de uma empresa, a empresa DTA, de acesso ao berço. E a dragagem do berço, quem ganhou a licitação foi a empresa chamada Bandeirantes. Essa empresa, a Bandeirantes, ela não cumpriu o contrato como deveria e o contrato foi recentemente rescindido, tá? E nós, cumprindo a nossa obrigação, como ele teve baixíssima produtividade, nós chamamos o segundo colocado e o segundo colocado aceitou. Coincidentemente, o segundo colocado é o mesmo que faz acesso a berço. Então nós já vamos ter um ganho de produtividade nesse sentido. Nós temos volume para dragar, temos verba e temos o acesso a berço juntamente com o berço. Então eu entendo que a curto prazo esse problema de acesso aos principais berços que já detêm uma profundidade compatível com a profundidade do canal, nós vamos conseguir viabilizar. Como é que vai funcionar daqui para frente? Um novo Plano Nacional de Dragagem. Também por determinação do governo federal, foi feito um novo projeto para o Porto de Santos, deixando toda a instalação com 15 metros de profundidade, também mantendo os 15 metros de profundidade, devidamente sinalizado, e na barra, na área de fundeio, 16 metros. Por quê? Por causa do efeito onda, então para que a embarcação não toque no fundo. E quem vai se responsabilizar por todo esse serviço? Como eu disse, o governo federal e apenas uma empresa. Então, eu acredito que enganos se cometem, falhas se cometem, mas também, elas, por obrigação, elas precisam ser corrigidas. E é o que está sendo feito agora. Deve entrar em licitação esse novo plano de dragagem no último trimestre. Nós já estamos nele, não é? Mas é para breve. O projeto foi recentemente finalizado. Logo, logo, o edital deve ser publicado. Tá certo. Presidente, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta.
Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 10 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, engenheiro Renato Barco, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. E agora, presidente, eu gostaria de colocar ao senhor o seguinte: recentemente o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que o ministro dos Portos anterior, ministro Leônidas Cristino, deixou o cargo sem fazer qualquer investimento neste ano de 2013, 9 meses à frente da Secretaria Especial de Portos, sem qualquer tipo de investimento. Apenas do orçamento da pasta, 13% foi utilizado e assim mesmo para pagar dívidas. Pergunto, diante deste quadro, deste cenário, desta constatação e do novo ministro, que é um técnico da área econômica, qual é a sua expectativa em relação a essa nova gestão? O que é que vai mudar na administração portuária no Brasil? Bom, a expectativa é muito boa, não é? O novo ministro, ele que assumiu agora recentemente, há praticamente uma semana, essa semana mesmo eu fui convocado a Brasília e participei da sua posse. Ele traz uma expectativa boa, como eu disse, por ser um técnico do governo, uma pessoa de carreira. Ele participou pelo Ministério da Fazenda de toda a elaboração da nova lei 2815. Então, portanto, conhece bem essa lei, pode até ser cobrado por certas distorções desta lei, né, Rodolfo? Eu particularmente, eu tenho uma expectativa boa. Eu sou um técnico, claro. E está vindo um técnico com um perfil um pouco diferente. O nosso ex-ministro, ele nunca negou, ele sempre foi como na categoria de político, né? Por já exercer prefeito de Sobral, prefeito, pré-candidato ao governo do Ceará, enfim. Ou deputado federal, como ele insistia em falar. Agora, ele não fez nenhum investimento neste ano, segundo a Folha de São Paulo. Será que com o novo ministro vamos ter investimento? Não, vamos ter investimento, sim. Como eu disse no outro bloco, eu acho que nós temos que ser otimistas e vários problemas, não podemos esquecer que muita coisa tem sido feita aqui no Porto de Santos. Eu sou testemunha e eu acho que obras de relativo vulto já aparecem e todos podem notar, e a esperança é que se realize mais. Tá certo. Antes de passar para o Rodolfo Amaral, que tem mais uma pergunta engatilhada, eu quero que a Paula apresente uma pergunta de um telespectador ao presidente da Codesp. Paula, por favor. A pergunta é do João da Vila Matias, Chico. Ele faz a seguinte pergunta: o caso da Embraport e dos trabalhadores da Estiva terá alguma solução favorável aos trabalhadores? Este impasse que tem aí, presidente. Eu soube que houve uma reunião ontem em Brasília, na federação, me parece, e eu ainda, infelizmente, não tenho um retorno dessa reunião. Eu converso, já tive a oportunidade de participar de rodada de negociação entre a Embraport e os sindicatos envolvidos.
converso muito com o Ney, o presidente do Sindicato da Estiva, converso com diretores da Embraport, e o diálogo ele é difícil, mas felizmente ainda existe diálogo, apesar de alguns atos ali que são condenados até, invasão de uma instalação. Mas, enfim, a expectativa é que se chegue a um consenso. O que a gente sabe é que a Embraport, ela, respaldada pela lei, ela quer contratar os trabalhadores e mantê-los com vínculo empregatício, e os sindicatos querem outro rumo, como dentro do ambiente portuário, como dentro do nosso ambiente aqui, em termos de porto organizado, né? Desde os terminais da entrada. O senhor acredita numa solução? Ela tem que ter essa solução, ela tem que sair. Eu acho que nós não podemos conviver com esse sobressalto de receber informações que o terminal está sendo invadido, que uma pista ou uma rodovia, acessos sendo bloqueados. Eu acho que a gente tem que caminhar para um consenso. Tá certo. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, antes de fazer um questionamento ao presidente, eu queria lembrar desse caso, específico da Embraport, que a ideia inicial que a imprensa passou à opinião pública foi de que apenas o trabalhador avulso perderia com a Embraport aí, de resultados imediatos em função dessa contratação vinculada. Mas não é verdade. O caso Embraport, ele é emblemático porque, primeiro, que a própria Codesp perde. Nos contratos em que a Codesp tem arrendado com outros terminais, ela, além do arrendamento, tem uma participação nos resultados da movimentação de carga, que não terá no da Embraport. Então a Codesp também perde. Mas perde, sobretudo, o município do Guarujá. Por quê? Porque o município do Guarujá, o ano passado, por exemplo, a Santos Brasil movimentou cerca de 1.700.000 contêineres. 55% da movimentação dos contêineres do Porto de Santos ocorreu na Santos Brasil. E cada contêiner movimentado, se a gente for usar uma THC de R$800, aí, 3% disso, que seria o ISS, dá R$24. Cada 100 mil contêineres que migrar do terminal da Santos Brasil para o da Embraport, são 2.400.000 a menos de ISS para a Prefeitura de Guarujá. 200 mil, 4.800 e assim sucessivamente. E a tendência é que migre para mais de 300 mil contêineres. Então perde o município, foi instalada uma guerra fiscal, porque o terminal da Embraport fica na margem esquerda, mais na área continental de Santos, e ISS vem para Santos, então muitos perderam. Mas o que eu queria questionar o presidente da Codesp é o seguinte, aproveitando até que o novo ministro vem do mercado financeiro, da área financeira, aí, aliado do Guido Mantega, tem um problema, um esqueleto que está guardado no armário nas companhias docas de todo o Brasil, que tem sido até apartado dos resultados, dos balanços dessas companhias, até para dar refresco nos resultados dela, que se chama Sistema Portos, a história do Portos, que só na Codesp, aí, segundo estimativas do próprio sistema, resultaria numa dívida da ordem de R$1.600.000.000. Como presidente da Codesp, com os demais presidentes das demais companhias, como equacionar de fato financeiramente essas companhias com essa dívida aí forçada por não repasses anteriores ao sistema, enfim, como resolver essa equação? Bom, primeiramente existe uma parte dessa dívida que ela é reconhecida e outra parte não. Eu tenho me reunido constantemente com vários colegas meus de outras companhias docas e existe um esforço muito grande de todos para efetuar o pagamento. Eu posso garantir hoje que a Codesp ela tem honrado a parte que lhe cabe, tem realizado todos os pagamentos e em algumas situações até se propondo a antecipar no caso de algum
retardamento num repasse do governo federal. Mas a informação hoje que nós temos é que, como você bem disse, é um esqueleto que precisa ser desenterrado, mas esse é um problema do governo federal. O governo federal precisa resolver. Fui informado que tem a intenção de resolver. A decisão é política, né, da Presidência da República, e a expectativa é que o grande aporte para poder se regularizar isso de vez será dado pelo próprio governo federal. Presidente, o Rodolfo fez referência agora ao município de Guarujá, a essa perda relativa ao ISS. Isso remete a uma questão que vem gerando muita polêmica, muita discussão em Santos, que é a questão da ligação seca Santos-Guarujá. A ligação proposta pela Dersa e encaminhada essa de Outeirinhos até Vicente Carvalho, criando problemas para os moradores das casas populares do Macuco, ali da região do estuário, que terão de ser desapropriados. Há uma revolta geral junto aos moradores, enfim. A Codesp sempre defendeu uma outra ligação, a ligação na entrada da cidade, na Lemoa, enfim. Hoje já se fala num novo traçado. Já diversos traçados estão cuidando dessa questão e não se chega a um denominador comum. Como é que isso pode ser encaminhado, presidente? Veja, diante das obras na entrada da cidade, 700 milhões que estão sendo aportados pelo governo federal, pelo governo do estado, no sentido da modificação viária na entrada da cidade, não se poderia, no bojo dessa discussão, se pensar mais efetivamente na ligação seca na entrada da cidade, na Lemoa, uma ligação econômica, ao invés dessa que está causando tanta controvérsia, tanta polêmica? Pois é, a coisa de 3 anos para cá, 3, 4 anos aproximadamente, montamos um grupo entre a Codesp, técnicos da Codesp, técnicos da Prefeitura. Eu mesmo participei de várias reuniões e se concluiu também de uma maneira muito lógica e procurando olhar interesses da cidade e interesses do próprio porto, que o melhor local para uma ligação a seco seria na entrada da cidade. Então, os veículos que tivessem que se dirigir à parte continental de Santos ou até o município de Guarujá, eles viriam até a entrada da cidade e se dirigiriam àquela região. E eu posso dizer que foi consensuado, né, entre todos os participantes desse grupo, até que, num dado instante, o governo estadual fez um estudo muito mais aprofundado e com um outro objetivo. E isso foi explicado em reuniões que nós tivemos com técnicos do Dersa, da Secretaria de Logística e Transportes, quando analisaram 11 alternativas e dentre aquelas que traria melhor mobilidade urbana, foi justamente a escolhida, que é o ponto da polêmica e que vem desagradando as pessoas do bairro Estuário e da prainha do lado também do Guarujá. Tá? Hoje, nós procuramos adaptar, em contato juntos com a Prefeitura, o Dr. Paulo Alexandre, com o Dersa, que esse traçado de túnel, ele interferisse o menos possível na atividade da Avenida Perimetral, que ela foi projetada para dar vazão ao tráfego local. E isso, numa primeira instância, também com auxílio, com a participação dos técnicos da Codesp, isso foi feito. Tá? Então, vamos dizer que o cruzamento dos fluxos, falando de uma maneira muito técnica e muito voltada ali para a nossa atividade, não haveria essa interferência. Ela seria sanada através de um viaduto ou de uma passagem subterrânea mesmo, a desembocadura do próprio túnel.
Agora, eu desconheço um novo traçado. Por enquanto ainda não chegou no nosso conhecimento. Pelo menos está sendo pensado. Esse outro novo traçado nós precisaríamos dar uma estudada. Agora, realmente, do jeito que esse traçado que seria o eleito vai interferir com os moradores da região. Não, e na própria cidade. E com a cidade. Porque não se pode ter um túnel desse, Rodolfo, onde não pode passar caminhão. Então, como é que vai ser? Vamos atravessar a cidade inteira. Eu queria até aproveitar o ensejo. Primeiro, fazer uma referência. Você citou que o governo do estado, o prefeito de Santos, estiveram em Brasília para discutir obras da entrada da cidade, anunciar aí algo em torno de 700 milhões. O gargalo vai acabar. Não, e curioso, isso tudo aconteceu no último dia do que o ministro Cristino estava saindo. Quer dizer, foi a última assinatura dele, segundo saiu no jornal. Você acabou de dizer que esse ano ele não conseguiu gastar um centavo da pasta. E nós estamos acreditando na assinatura do ministro que não conseguiu gastar R$1 da pasta. Mas, o que eu queria perguntar ao presidente da CODESP, que está dentro desse contexto aí da questão viária de Santos, é que também nós, sistematicamente, a imprensa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi a palavra mergulhão nos jornais da região. Tá? E aí eu fui pegar o orçamento da União para 2014, na área da Secretaria dos Portos, bem delineado lá pelo DEST, esse departamento que vive criticando que as companhias não conseguem executar o orçamento, e vi uma verba tímida para a obra do mergulhão em 2014 de apenas R$36 milhões, que não dá 10% do valor da obra do mergulhão. Então eu pergunto ao presidente da CODESP, primeiro, esse mergulhão sai com recursos da própria CODESP ou nós vamos ficar demorando a conta a gotas, quer dizer, porque a 36 milhões por ano nós vamos precisar de uns 15 anos para fazer o mergulhão. Presidente, você vai responder essa indagação do Rodolfo Amaral no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Neste domingo, a partir das 8h30 da manhã, 7º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, 4ª etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada em Guarujá. Informações no site ypseventos.com.br. 4ª etapa do 7º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Neste domingo, prestigie, torça. Cobertura completa no Caderno Regional.
Organização YPS Promoções e Eventos. Promoção Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 10 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da CODESP, o engenheiro Renato Barco, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, que no bloco anterior, presidente, deixou uma pergunta com relação ao mergulhão. O mergulhão, afinal, no orçamento da Secretaria de Portos, há uma previsão de apenas 36 milhões para essa obra do mergulhão. Será que sai a obra do mergulhão, presidente? Eu acho que como portuário e como santista, eu acho que é a nossa redenção. Tem que sair sim. Mas antes eu gostaria de responder e resgatar os fatos do que aconteceu antes do ministro Leônidas Cristino sair, que é sobre o termo de convênio que foi assinado entre a CODESP e a Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, Logística e Transporte, sobre um convênio para a elaboração de projetos. Da entrada da cidade. Da entrada da cidade, de acesso ao porto, de acesso a Lemoa pelo lado norte, e que nós estamos falando desse complexo todo, e falando de elaboração de projetos executivos por enquanto, tá? Então é onde a CODESP entra com uma parcela e o governo do Estado de São Paulo entra com a outra parcela. Então nós estamos falando de 15 milhões de reais. E o ministro Leônidas Cristino, ele não assinou nem como interveniente. Quem assinou como interveniente foi a Prefeitura e a Secretaria de Portos, através do seu secretário executivo e do prefeito Paulo Alexandre. E pelo Estado assinou o secretário Saulo e eu pela CODESP. Então, só para deixar registrado. Quanto ao mergulhão, o gargalo está longe do fim. Não, ele está perto do fim, não. Viu? Não, ele não está perto porque nós estamos falando de projeto executivo. E projeto executivo vai levar ainda no mínimo 6 meses, porque a gente tem a possibilidade de, à medida que eles forem ficando prontos, providenciar a licitação. Claro. Falando do mergulhão, hoje qual é a situação? Nós estamos em fase de elaboração do projeto executivo do mergulhão. Não é nem contratar o projeto, ele já está sendo elaborado. Então, por que uma baixa dotação para o próximo exercício? O ano de 2013 vai chegando ao final e praticamente não vai se fazer mais nada. Nós devemos estar recebendo o projeto executivo pronto lá para março do ano que vem. É uma obra muito complexa, muito próxima ao cais e com certeza vai ter uma interferência muito grande com o mar. Então, se fala em cortinas de estaca-prancha por dentro da parte interna, né, da pista, além da complexibilidade com o trânsito, né? Aquela região vai ficar lá muito, muito conturbada. E além disso, nós vamos receber em março, depois nós vamos ter que licitar. E um processo licitatório leva no mínimo 6 meses. Então, final de 2014, começo de 2015. Para licitar, para eu ter um vencedor da licitação. Então, início da obra mesmo 2015. Início da obra mesmo 2015. Por isso que o valor é baixo. Mas ele continua registrado como a obra do PAC e a expectativa do governo que saia. Chico, a questão de gargalo é interessante porque, por exemplo, hoje o Porto de Santos já tem aí uma base instalada capaz de movimentar e de receber cerca de 8 milhões de contêineres. Quer dizer, mais do que o dobro do que movimenta hoje. 9. Então, mais do que o dobro do que se movimenta. 9, então dá quase o triplo do que se movimenta hoje. É isso aí. Você imagina o gargalo se isso tivesse sido usado na plenitude.
E a Codesp está prevendo aí 2024 ultrapassar a marca de 11 milhões, né, de base instalada, né, potencial. Na realidade, 9 milhões é o nosso número para 2024 de movimentação prevista. E contra uma base instalada de 10, aproximadamente 10 milhões. Nós vamos ter instalação para receber isso, mas não vamos ter acesso. O gargalo vai ser outro. O problema é real. A Codesp, presidente, tem pelo menos aí, se não me falha a memória, 3 boas áreas na margem esquerda, ou seja, no município de Guarujá, lá em Conceiçãozinha, na Prainha, ali do lado do terminal de veículos, que estão ocupadas irregularmente. A Codesp, em seus relatórios, sempre coloca lá como, vamos dizer assim, áreas possíveis de expansão. Quer dizer, que tipo de negociação de fato o governo vem fazendo com as famílias que ocupam aquela área? Há a possibilidade efetiva daquela área servir de expansão ou para os terminais já instalados ou para a criação de outros terminais, para que a gente não tenha que avançar no estuário, como foi o caso da Embraport, fazendo aterro? Não, é verdade. Existe sim, existem projetos através do Ministério das Cidades para que a área de Conceiçãozinha, principalmente Conceiçãozinha, fosse desocupada. E como uma área lindeira ao mar, nós temos obrigação de pelo menos lançá-la como um projeto possível para que seja construído um terminal. Houve uma tomada da área de uma forma ilegal, não houve o controle no momento, à época, que ela deveria estar à disposição para que fosse feita a ampliação, e hoje nós temos um problema muito sério. Existem situações, por exemplo, na área da Prainha, onde uma desapropriação ela vem sendo feita porque a própria área de domínio da ferrovia, da MRS, que é a que domina ali a grande maioria das composições para o local, ela precisa ser desapropriada. Então ela vai sendo desapropriada e instalando muros justamente para isso. Mas é uma negociação muito dura, porque as pessoas precisam ir para um lugar adequado, retirá-las, colocá-las num lugar adequado para que possam levar sua vida aí decentemente. Presidente, temos ainda 2 minutinhos, estamos no limite do programa. Eu queria reservar isso uma pergunta de mais um telespectador, né, Paula? Por favor. Isso mesmo, a pergunta é do Alberto da Ponta da Praia. Ele faz a seguinte pergunta ao presidente. O projeto Porto Valongo de revitalização dos armazéns portuários do centro histórico caiu no esquecimento. Por que nunca mais ouvimos falar do assunto? Caiu mesmo no esquecimento? Não caiu no esquecimento, e a obra do mergulhão, ela tem tudo a ver com o Porto Valongo. Nós estamos entregando à Universidade de São Paulo o Armazém 8. O Armazém 8 ele vai ser um centro de pesquisas, ele vai receber permanentemente um navio oceanográfico servindo como museu. Pesquisas sobre o estuário vão ser feitas mais no detalhe e com muito mais velocidade. E os outros armazéns, os estudos que existem até para a construção de um novo terminal de passageiros, a Unifesp tinha interesse no Armazém 7, estamos em negociação, ainda não tem nada viabilizado, mas eu posso garantir que a USP já está. Portanto, não caiu no esquecimento. Não caiu no esquecimento. Continua na pauta. Continua na nossa pauta. Então tá certo. Presidente, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Queria agradecer aqui a colaboração, a participação do Uriel Vilas Boas. Enfim, a sua pergunta eu vou encaminhar ao presidente. Uriel, muito obrigado, presidente, mais uma vez pela sua presença aqui. Foi um prazer e estou sempre à disposição. Muito obrigado também ao nosso comentarista, o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, pela sua presença e participação mais uma vez. Agradeço a Paula.
Paula e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta às 8 horas e 5 minutos em mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje, a reapresentação deste programa às 5 da tarde aqui pela Santa Cecília TV. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.